Independência ou morte? Independência ou morte? Foi com esse grito que Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do nosso país. Independência ou morte? Foi o grito dele. Todavia, nessa manhã, no final desse mês de setembro, com esse convite especial para estar aqui com vocês, eu quero trazer esse grito de Dom Pedro às avessas. Não independência ou morte, mas como um pastor presbiteriano disse, independência é morte. Fazendo então um trocadilho com esse grito de Dom Pedro I, esse pastor da nossa denominação disse: independência é morte, porque nós somos dependentes de Deus. E pensando nisso, eu quero convidá-los para a gente ir ao Evangelho de João, no capítulo 15, para nos debruçarmos aqui em uma parte de um versinho das Escrituras, do Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler parte de um versinho das Escrituras. João capítulo 15, nós vamos ler todo o versinho 5, mas vamos nos dedicar às últimas palavras do versinho 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todos vocês mais uma vez. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem poderia ter dito uma frase como essa? Quem poderia ter construído uma sentença como essa? Algum homem de Deus do passado poderia dizer: porque sem mim nada podeis fazer? Algum profeta do passado poderia ter dito: porque sem mim nada podeis fazer? Qual apóstolo, qual profeta, qual crente, qual homem de Deus poderia ter cunhado uma frase como essa sem parecer um hipócrita, um trajante, um pedante, um arrogante, um soberbo? Sem mim nada podeis fazer. Só uma pessoa pode dizer uma frase como essa. Só um homem na história pode dizer uma palavra como essa, e ele repete isso ao meu e ao seu ouvido nessa manhã. O próprio Senhor Jesus que diz: porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, em todas as outras religiões, pelo menos as majoritárias, que são monoteístas, todos os gurus, todos os mestres, todos os homens que tentam encaminhar as pessoas por um caminho que eles entendem como salvador, um caminho de salvação, eles costumam dizer que eles sabem o caminho. Eles costumam dizer que eles sabem o que é a vida. Eles costumam dizer que eles sabem como é a verdade. Mas esse nosso Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele não diz: eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu sei como é a vida. O próprio Senhor Jesus é o único que pode dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só um homem como esse, só o próprio Senhor Jesus, Deus na terra, Emanuel, pode dizer: sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, e esse Deus, o único que pode dizer uma frase como essa, hoje nos traz pelo menos 3 lições nessa manhã, que a gente pensa então nessa parte do versinho: porque sem mim nada podeis fazer. São 3 lições que a gente medita nelas aqui rapidamente, para esquentar e aquecer o meu e o seu coração: a dependência, a abrangência e a diligência. A dependência, a abrangência e a diligência. A primeira lição que a gente logo percebe nessa fala do Senhor Jesus é a dependência, porque Ele começa dizendo: sem mim nada podeis fazer.
Sem mim, nada podeis fazer. E esse sentido dessa dependência, ela é tanto pela incapacidade, quanto pela necessidade. Lá em Brasília, no começo da minha vida, ainda na infância, os meus pais, eles tinham melhor condição, e eu como filho caçula, costumo dizer que o caçula é o melhor, vai melhorando, né? E eu como caçula tive o privilégio de estudar numa boa escola em Brasília. E eu me lembro que lá na escola tinha a feira de ciências. Ainda tem feira de ciências na escola? Feira de ciências, e os meninos têm que fazer ali uns projetos. E eu me lembro da gente, e alguns amigos que eram mais bagunceiros, a gente chegava na feira de ciências e via, toda feira de ciências tem um vulcão, não tem? Toda feira de ciências tem um vulcão. A gente chegou na feira de ciências e viu um vulcão muito bem feito, muito bem feito. E eu e os meus amigos, na hora que a gente passou por aquele stand ali, com aquele vulcão ali, fazendo erupção bonita demais, naquela feira de ciências, a gente olhou para o outro e falou assim, não foi o Rafael que fez isso. Não foi, porque o Rafael era do nosso bando. Ele nunca fazia nada direito. Aí ele me apresenta ali um vulcão lindo, soltando aquela lava ali na feira de ciências. A gente só olhou e falou assim, não foi ele que fez. Ele não tem condição de fazer esse vulcão de jeito nenhum, ele está mentindo. Então, essa primeira lição que a gente aprende dentro da dependência de Deus é pela incapacidade. Quem vê a vida que nós como crentes levamos, não tem lógica a gente conseguir estar vivendo pelas nossas próprias forças. Você sozinho não faz o que você faz, não tem jeito. Então a nossa dependência é prioritariamente e primeiramente pela nossa incapacidade. Não combina quem olha a minha vida e a sua vida transformada, olhar para você e falar assim, fez sozinho. Não fez, porque você, Rafael, não dá conta de fazer isso. Se eu te conheço e sei que você não dá conta, imagine Deus que vê o seu coração. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Mas não só pela incapacidade de fazer, mas também pela necessidade. Há anos atrás, eu fiz uma cirurgia, porque eu tinha mãos suadas. As minhas mãos suavam. E elas começaram a me dar um desconforto maior do que o normal. Porque enquanto eu era criança, os meninos faziam piada comigo. Hoje tem nome diferente, né? Chama bullying. E os meninos faziam piada comigo que eu tinha a mão gosmenta. E aquilo me incomodava um pouco, mas à medida que eu fui avançando em maturidade e idade, aquilo começou a ficar, me dava uma certa taquicardia, uma ansiedade quando eu chegava no trabalho e sabia que ia ter que cumprimentar as pessoas. E já como crente, o universo social é muito maior e muito mais ativo. Tinha que pegar em menino, dengar menino, cumprimentar as pessoas, como presbítero, falar bom dia, irmão, como é que está? E a minha mão sempre me constrangia. Então eu pesquisei e vi que tinha uma cirurgia para fazer, para a mão parar de suar. Se tem alguém com a mão suada aí, depois conversa comigo, que eu sei o que você enfrenta, irmão. As minhas mãos suavam. Para folhear a Bíblia com essas folhas finas aqui era difícil demais. Pregava, para fazer prova era difícil demais. Então eu fiz essa cirurgia. Era uma cirurgia que acessa aqui por debaixo do braço e vai até próximo da sua coluna, e ela grampeia 2 nervos que são os responsáveis por fazer essa glândula que ativa o suor nas mãos. Ela não corta o suor definitivamente, mas ela pode compensar em outro lugar, mas as mãos parariam de suar. Eu falei, eu quero essa cirurgia. E eu fiz a cirurgia. No afã de querer ter as mãos agora secas. Depois que eu fiz a cirurgia, é que eu fui pesquisar como é que a cirurgia era feita. Porque se eu tivesse pesquisado antes, eu não faria. Porque eu sou frouxo. Eu não olho nem para a moça que tira sangue, e se for tirar sangue sozinha, eu falo, chama uma amiga para segurar minha mão, porque eu não vou tirar sangue aqui sozinho. Então eu sou muito medroso. E aí depois eu fui descobrir como é que a cirurgia era feita. O acesso é muito pequeno hoje em dia, né? Para a videocirurgia. Então o acesso era muito pequeno, mas para chegar nesse espaço tão delicado, por debaixo dos meus braços, até a coluna, era preciso então esvaziar quase completamente os meus pulmões. Então, muito sutilmente e pertinho da coluna, um lugar muito sensível. Então, naqueles nervos, grampear os nervos, que seriam então os autores do suor nas minhas mãos. E o meu pulmão já todo quase esvaziado, ele era bombeado residualmente por um aparelho que me mantinha vivo. Se aquele aparelho desliga, não tinha sermão aqui hoje, irmão. Pelo menos da minha parte. Teria talvez alguém melhor. Porque eu dependia daquela máquina para estar vivo. Esse então é o segundo sentido dessa dependência. A nossa dependência do Senhor Jesus é não só pela nossa incapacidade de fazer qualquer coisa sem Ele, mas também pela nossa necessidade de vida.
Se Ele não está comigo e com vocês, eu estava pregando aqui agora um cemitério, talvez nesse texto de Ezequiel, para trazer mortos à vida de novo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então essa primeira lição é sobre essa dependência, e uma dependência completa que a gente tem dele, tanto por incapacidade, tanto por necessidade. Agora, vocês vão de convir comigo que a gente tem um instinto, um jeito nosso de querer ser autônomo. A gente luta pela nossa autonomia. Me solta, deixa eu fazer do meu jeito. A gente é assim, não é? Se a gente se lembrar dos nossos pais, ali ainda em Gênesis, tendo a liberdade de fazer tudo, e com uma restrição apenas, eles não quiseram obedecer o próprio Deus, e quiseram ser autônomos. Deixa eu fazer do meu jeito. Que mané não pode comer do fruto coisíssima nenhuma? Vamos comer, é bom para os olhos, eu vou comer esse negócio, é gostoso, eu tenho certeza. Esse senso nosso de autonomia já vem então da queda desde os nossos primeiros pais. A gente não gosta de depender de ninguém, a gente quer ser independente. Os filhos de vocês, eu estou esperando o meu, depois a gente fala sobre o milagre, louvado seja Deus. Os filhos de vocês, os meninos mal sabem falar, eles já estão soltando da mão de vocês. Eles têm as pernas ainda gelatinosas e não querem segurar na sua mão, e querem sair andando. Me deixa eu fazer do meu jeito. Eles falam, deixa eu fazer, mamãe. Se a criança é assim, eu e você, nós não somos assim também? Tem o jeito de Deus, tem o jeito de fazer certo, e eu e vocês, a gente quer fazer do nosso jeito. Esse senso de autonomia, de que eu posso ser autônomo, que eu sou independente. Não somos independentes, não somos autossuficientes. Só Deus é o eu sou. Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente. Todas as vezes, vê se vocês concordam comigo, todas as vezes que eu e vocês queremos ser independentes, a gente quer ser então como Deus, porque só um é independente, só um é autoexistente, é o próprio Deus. Todas as vezes que eu e vocês queremos ser do nosso jeito, me solta, deixa eu fazer do meu jeito, sem perceber, você fala, Deus, tem outro Deus na terra, sou eu vou fazer do meu jeito. Eu e vocês, nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes. Por quê, queridos? Porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus. Tudo que a gente precisa para viver, tudo, eu chamo do triplo A. O triplo A é ar, água e alimento. Tudo do básico que eu e você precisamos para viver, foi Deus que fez, e Ele já era antes disso tudo. Porque Ele é. E tudo que eu preciso e você precisa para viver, foi Ele que fez. Para que eu e você possa viver, a gente é dependente dEle. Me deixa eu ler alguns versinhos para vocês aqui, que ilustram o quanto a gente depende de Deus. 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Sem o Senhor a gente não chegava até aqui, não chegava mesmo. 2 Coríntios 3,5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3,15. O final de Oséias 14,8 diz assim, de mim procede o teu fruto. De mim procede o teu fruto. E esse versinho está plantado em qual passagem? Não é da videira? Que nós somos os ramos e Ele é a videira? E Oséias 14,8 diz, de mim, Deus falando, procede o teu fruto, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Quem aqui já foi no deserto? Levanta a mão aí, Brasil. Eu tive o privilégio de conhecer 2 desertos, um no Egito e um no Marrocos. O no Egito, minha esposinha, gente boa, sabe que eu gosto de cavalo. Nós fomos visitar o deserto no Egito. Ela fez um programa que merecia a carteirinha da FUNAI, um programa de índio, mas foi bom. Ela fez uma surpresa para mim, que nós fomos conhecer as pirâmides do Egito. E ela conseguiu, sabendo que eu gostava de cavalo, ela descobriu um passeio a cavalo no cemitério de pirâmides no deserto. Uma esposa espetacular. Pegamos o cavalo, tinha a parte do programa de índio, depois a gente conta esse pedaço, mas a gente chegou no lugar, então pegamos os cavalos. É porque para chegar no lugar, eu achei que era filme de terror e que a gente ia encerrar a carreira ali. Mas deu certo, no final. A gente estava andando a cavalo. O meu cavalo era o cavalo mais bravo do planeta.
E a Fernanda perguntava, você está gostando? Eu falei, demais. E segurando aqui a rédea do cavalo. E a gente andava então por aquele deserto a cavalo, eu, ela e o guia. Eu preocupado com ela, o meu cavalo nervoso demais e o guia curtindo, o dele era bom. E a gente andando naquele deserto durante o dia. Então, as coisas que você escuta sobre o deserto começam a fazer sentido quando você tem esse privilégio de vivenciá-las. E eu vi que o deserto é quente sério, é quente mesmo, é quente. De dia então era muito quente. Foi a minha primeira experiência com o deserto. Numa outra viagem, eu e a Nandinha, nós fomos então ao deserto do Marrocos. Nesse deserto, a gente passou a noite. Fomos de dia e passamos a noite no deserto. Aí eu tive o privilégio de ver o outro lado do deserto, que ele não é só quente durante o dia, mas de noite ele fica frio, muito frio. Nível 3 de frio, muito frio no deserto. Então eu conheci uma experiência do deserto quente, uma experiência do deserto frio. E eu me lembrei exatamente de como é a nossa dependência de Deus, de como sem Ele a gente não pode fazer nada, porque eu me lembrei da história do povo de Deus, que andava no deserto, e andou no deserto por 40 anos, e uma nuvem, uma coluna de fogo, os aquecia durante a noite, e uma coluna de nuvem, uma nuvem, os protegia durante o dia. Quando estava muito quente, com Deus, Ele refrescava o ambiente. Vamos caminhando, meu povo, 40 anos no deserto e uma nuvem refrescando cada passo do povo de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas se de noite tinha vocação para congelar todo o povo de Deus, matar de frio, Ele então providenciava uma coluna de fogo, como uma nuvem de fogo que aquecia o povo de Deus. Então 40 anos sem estragar roupa, sandália, nem a escova de cabelo, as meninas e os meninos de Deus conseguiram viver 40 anos no deserto, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Deus não tinha Igreja das Graças aqui hoje. Sem Deus o povo não teria atravessado os 40 anos no deserto. Amém, queridos? A nossa dependência de Deus. Queridos, me deixa perguntar então para vocês, para a gente não se delongar. Você é dependente ou independente? Chega a ficar chato perguntar depois de tudo que a gente falou, né? Ninguém vai falar independente. Mas de repente é Deus olhando nos seus olhos e falando com você. Você é independente? Você tem desejado fazer do seu jeitão? Talvez Ele está te falando, não é assim. Sem mim você não pode fazer nada. Mas então a gente pode ser dependente. É a segunda pergunta que eu te faço. Você é dependente? Ok. De quê? De quem? Você é dependente do seu salário, da sua carteira gorda, dos cartões de crédito, do seu trabalho, da empresa, do faturamento da empresa? Você está investindo no menino que vai ser um profissional brilhante e ele é a sua aposentadoria? Você está dependendo de uma influência política? Depende de alguém estar no cargo para você estar em paz, para dormir de noite? Então a gente pode até não ser independente, sermos dependentes, mas dependentes de quem? Hoje a palavra de Deus fala dentro da sua cabeça aí, ó. Sem mim, nada podeis fazer. Nós temos que ser dependentes só do próprio Senhor Jesus. Amém? Falamos então sobre a dependência. Agora a segunda lição, que me parece que o versinho deixa bem claro, é não só a dependência, mas a abrangência. A abrangência. Porque o versinho diz assim, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Me parece que então tem dois sentidos aqui também desse nada. Não só da totalidade, mas da atividade. Se a gente fosse pensar na atividade, é como se fosse, assim como o machado está para o lenhador, nós estamos para Cristo. O machado com ferro bem afiado, com cabo de madeira, muito lindo, muito bonito, ele não é nada encostado por si só, não é nada, precisa de um braço forte, que tem ciência de corte, para poder pegar aquele machado e tirar mais dele. Então a nossa dependência diante do Senhor Jesus, é não só essa dependência, mas também na abrangência, porque a gente não pode fazer nada sem Ele. Não adianta uma mente brilhante nessa terra, à parte de Deus, não adianta. A mente mais brilhante, aquele cientista que faleceu esse ano, se eu não me engano, uma mente brilhante, à parte de Deus, tudo que ele pode ter alcançado, termina na tumba dele, termina aqui.
O ranger de dentes é o que o espera, porque ele não tem Deus. Não adianta, nada do que é verdadeiro, a parte de Deus dura, nada. Então, toda essa abrangência é que nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Mas se Ele pega na sua vida e te usa como instrumento, até faca cega Ele faz ser usada. Porque quem está segurando faz toda a diferença. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, mas não só com relação à atividade, mas nessa totalidade, porque sem Ele a gente não pode fazer nada, no sentido de totalidade, de completude, nada, nem coisas boas, nem mesmo as horas ruins que a gente precisa dEle, sem Ele a gente não conseguiria atravessar. Se a gente pensar em coisas boas, é só porque Deus está na história, que um menino, talvez de cabelos ruivos, encaracolados, que foi levar um lanche para os irmãos dele, e vê um exército zombando do povo dele, um cara muito grande, com armadura muito de guerra, muito nervoso, tirando sarro do povo de Deus. Esse menino, talvez de pele branquinha, do olho azulzinho, de cabelo ruivinho, que estava trazendo ali talvez um pão de queijo ou um cuscuz, para ficar temático, um cuscuz, para poder levar para os irmãos dele, que ele pode então enfrentar aquele gigante, aquele homem grande. É porque Deus estava com ele, que então ele não pode não só deixar de fazer nada, mas ele pode fazer tudo, porque aquele menino usado por Deus, que não tinha lógica ele ganhar, ele me dá uma pedrada na testa do gigante e tomba o gigante, porque sem Deus a gente não pode fazer nada, mas com Deus a gente pode fazer qualquer coisa. Se o povo de Deus está fugindo, e ele me para de frente de um mar caudaloso que não tem chance agora, e o exército está vindo atrás dele, não tem o que fazer, mas com Deus a gente pode fazer qualquer coisa. E quando eles clamam a Deus, Deus fala: diga ao povo que marche. O mar se abre e o povo de Deus passa, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer qualquer coisa, não só nas coisas boas, mas nas horas difíceis também, nas horas difíceis, porque sem Deus, quem que aguenta sem Deus suportar o que Paulo suportou? Quem que aguenta ser preso, ser acorrentado pelos pés, está numa prisão? Não tem uma prisão boa, não tem lógica pensar em prisão e pensar boa, toda prisão é ruim. Então Paulo está numa prisão, ele, o chapa dele, o amigo dele, o Silas. Quem que pode, como Paulo, estando preso, começar a orar e louvar a Deus? Mesmo nas horas difíceis, essa abrangência de que sem mim nada podeis fazer, pega essas horas difíceis que me pegam e te pegam. Sem Deus, a sua depressão te mata. Sem Deus, o seu filho sem solução drena a sua alegria. Sem Deus, a sua desesperança com a próxima política do país te mata. Sem Deus a gente não pode nada nas horas difíceis, mas com Deus, mesmo nas horas difíceis, nós podemos qualquer coisa. Se eu não me engano, é a história de José, que repete várias vezes, ele no poço, na prisão, onde quer que ele estivesse, se eu não me engano, que repete várias vezes que Deus era com ele. Não é na história de José, que fala isso várias vezes? E Deus era com ele. Como que a gente aguenta as horas difíceis? Estão entendendo essa abrangência? Então, sem mim nada podeis fazer, a qualquer hora, na totalidade. Nas horas boas é por causa dele, nas horas difíceis é só por causa dele, senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, queridos, porque sem mim nada podeis fazer. Aí eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pesquisa rapidinho na palavra, que eu acho que vocês vão gostar, eu acho que vocês vão ser surpreendidos, porque normalmente a gente associa a participação do Senhor Jesus à nossa redenção, à nossa salvação. A gente fala que Ele é o nosso mediador da nossa redenção, da nossa salvação. Mas você vai ficar boquiaberto aí agora. Eu quero te convidar para a gente fazer um parênteses dentro dessa dependência de Deus, agora nessa abrangência de todas as áreas que a gente depende dEle. Vamos juntos a Colossenses? Eu te peço essa visita aí a Colossenses, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao 20, para ilustrar como que o Senhor Jesus está envolvido em tudo. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Olha só o que diz a palavra de Deus, essa abrangência da participação do Senhor Jesus em tudo, na minha e na sua vida. Diz assim: Ele nos libertou do império, Ele, o Senhor Jesus,
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual o Senhor Jesus temos a redenção. Primeira participação dele como mediador, ele é o mediador da redenção, a remissão dos pecados. Este, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus. É a imagem do Deus, segunda participação dele como mediador. Ele é não só o mediador da redenção, mas é o mediador da revelação. Porque aqui diz, este, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus. Ele é a imagem do próprio Deus. Então, através dele, Deus se revelou. Então, ele é também o mediador não só da salvação, mas da revelação. Aí segue dizendo, invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, no Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas. Ele é o mediador da criação, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, o Senhor Jesus, e para ele, o Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, no Senhor Jesus, tudo subsiste. Ele é o mediador da provisão, porque nele tudo subsiste. Então ele é mediador também da provisão. Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o mediador da comunhão, porque se ele é o cabeça da igreja e nós somos a igreja, é através da cabeça que tem todo o corpo. Ele é o mediador da comunhão, porque ele é o cabeça da igreja. Ele, o Senhor Jesus, é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele é o mediador da consumação. É por causa dele, então, que toda a perfeição que acontecerá na consumação, que nós a alcançaremos. E aí termina, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, no Senhor Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, do Senhor Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ele é o mediador da reconciliação, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, eu anotei aqui pelo menos 7 coisas, áreas da minha e da sua vida, em que o Senhor Jesus, porque sem mim nada podeis fazer, todas as coisas passam e dependem dele, todas, por isso a abrangência. Eu dei pequenos exemplos aqui para vocês, mas essa passagem para mim, ela é explosiva e culminante de como o Senhor Jesus está envolvido só com tudo, porque sem ele nada pode ser feito. Eu anotei que ele é o mediador da salvação, ele é o mediador da revelação, ele é o mediador da criação, ele é o mediador da provisão, ele é o mediador da comunhão, ele é o mediador da consumação, ele é o mediador da reconciliação. Sem ele nós não podemos fazer nada. Então, não só a dependência, mas também a abrangência. Que doutrina é essa? Que faz a gente dependente do Senhor Jesus assim, juntinho? Que doutrina é essa? Senão a doutrina da união com Cristo. Esse versinho não está plantado na passagem da videira? Que ele é a videira e nós somos os ramos. Arranca o galho da videira. Sua vida ia prestar? Não presta para nada a não ser para ser lançado fora. Então essa doutrina fala exatamente da nossa união com Cristo, porque sem mim nada podeis fazer. E a união com Cristo, porque do texto de Deus sempre brota, como uma fonte de água, sempre brota outras doutrinas. Não tem jeito, falar dele é aprender mais dele. Então a doutrina da união que a gente vê dentro desse verso, porque sem mim nada podeis fazer, é preciso estar junto. A doutrina da união com Cristo, ela tem pelo menos 3 marcas. Ela é eterna, ela é histórica e ela é espiritual. Para a gente entender como que é esse sem mim, como que a gente fica juntinho de Cristo, Carlitos? Eu não estou entendendo, nem eu, até estudar a palavra. É possível para mim e para você, sim, ficar juntinho de Cristo, porque sem ele não dá para fazer nada, diz o verso. A abrangência é total. A doutrina dessa união minha e sua com Cristo, ela é eterna, porque o próprio Deus e a Trindade está envolvida. Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, e a palavra de Deus diz em Efésios 1, 4, 5, assim como nos escolheu nele, no Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. A nossa união com Cristo independe de você. Não é pelo que você fez, faz ou fará. Você já foi unido com Cristo antes da fundação do mundo, por causa de Cristo em Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A nossa união com Ele, ela é eterna, mas não só eterna, mas é histórica. É quando eu e você nos convertemos na história, porque o Senhor Jesus, quando está orando, a oração dele
sacerdotal, ele fala que ele pede não só por aqueles, mas por todos os outros que ainda virão, aqueles que confessarão o Senhor Jesus. Então, na linha histórica, ela não só é eterna, porque nos elegeu antes da fundação do mundo, mas ela é histórica. Em algum momento eu, com 28 anos, entendi que eu era do Senhor Jesus, Ele me chamou. Eu não sei com que idade foi vocês, mas Ele vai chamando-os dele na história, para essa união prática de nova vida com Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, Jesus orando, e eu em ti, também sejam eles em nós. Queridos, a doutrina da união com Cristo, porque sem mim nada podeis fazer, ela é não só eterna, ela é não só histórica, mas ela é espiritual. Como que a gente fica juntinho com Cristo? Como que é isso? Aí João 14, 16, 17 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhecer. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. A nossa união com Cristo, porque sem mim nada podemos fazer, ela é espiritual, envolvendo o Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo, envolvendo o Filho, que vem na história e paga o meu e o seu pecado, e nos compra, então a gente passa a ser dele. Envolve o Espírito, porque é o Espírito que habita em mim e vocês, e que faz a nossa união com o Senhor Jesus. Que a união da Trindade é evidente, isso a gente já sabe. Pai, Filho e Espírito Santo unidos, isso é evidente. Agora nós, unidos com Cristo, isso é surpreendente. Não tem lógica o Senhor Jesus nos comprar e nos botar nesse balé de união com Deus. Não tem lógica. Independe de você. Quem tem dificuldade, fazendo uma pincelada aqui em outra doutrina forte, da eleição. Quem tem dificuldade de compreender a eleição é porque está olhando na sua perspectiva. Não é a partir de você, é a partir do eleitor. Foi Deus que escolheu. Não tem nada em mim e você que fez te eleger. Nada. Nós somos unidos com Ele porque Ele assim o quis. Antes da fundação do mundo, nem embrião era. Amém, queridos? Então a abrangência é total, porque a gente não pode fazer nada sem Ele. Olha os versinhos. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Dependência total. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte, Ele é a ponte, Ele é o horizonte, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Sem Jesus não tem nada, nem a fé, porque é Romanos 5,1 que diz: justificados pois, mediante a fé, justificados pois, somos salvos pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Efésios 2,8 diz o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para você não se achar, porque sem mim vocês não podem fazer nada, diz a palavra. Queridos, tem alguma coisa que você ainda faz, pensa fazer, ou tenta fazer, a parte de Deus? Deixa que aqui eu vou fazer. Nada não, sem mim nada podeis fazer, não. Sem mim algumas coisas. Tem coisa que não cabe ao Senhor não, Senhor Jesus, deixa eu fazer aqui do meu jeito, sozinho. A palavra te diz: sem mim nada podeis fazer. Não só a dependência, mas toda essa abrangência. Amém, queridos? Vamos envelopar e vamos terminar? Então a dependência, a abrangência e por fim a diligência. Diligência. O versinho termina dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Diligência. Eu sou lá nascido em Goiânia, criado em Brasília, né? Você já sabe. Um berço humilde. E eu sou o caçula, e a mais velha lá em casa é uma menina, a Lelê, Alessandra. Ela é a mais velha. E lá na minha família, eu tenho um apelido, não é Carlitos, lá em casa, na família, é Zag. Outro dia eu explico por quê. Tem nada a ver com Carlos, né? Zag. Z-A-G, Zag. E aí minha irmã, mais velha, sempre me educando. Eu lembro de eu falar, para mim fazer, ela falava, para mim é índio, é para eu fazer. Então a Lelê sempre me educou como irmã mais velha.
E eu lembro dela me dar um sabão, umas broncas, porque eu era muito apático. Eu não fazia as coisas. Aqueles meninos, corpo mole, todo mundo estendeu a cama e eu não. E aí às vezes ela dava um grito: Zag, você não tem expediente não, meu filho? Não tem expediente? Faz alguma coisa, levanta. Aí eu brinco que meu sogro tem outro ditado, ele fala: alóia palha, faz alguma coisa. Eu não sei o que significa alóia palha, mas ele fala: alóia palha, meu filho, faz alguma coisa. Lá em casa você não tem expediente não, Zag? Levanta, faz alguma coisa. Essa iniciativa, esse expediente, porque me parece que esse versinho aqui, quando ele diz que sem mim nada podeis fazer, há uma expectativa de que você faça alguma coisa, e não essa apatia, esse marasmo. É preciso fazer algo. Me parece que a confirmação da nossa união com Cristo é exatamente frutificar, e é o que está escrito no verso 5 todo, e em toda a passagem da videira. Se esses galhos não dão fruto, se não está colado na videira, o fruto é a prova cabal da conexão do ramo com a videira, e que está sadio, que a seiva está passando, e que está dando manga grande, bonita, está dando fruto. Então há uma expectativa nessa diligência de que eu e você a gente faça alguma coisa. Com quem que o Senhor Jesus estava falando aqui nessa passagem? Ele estava falando com os discípulos dele. Ele já sabia que ia morrer, me parece que era um dia antes. Ele está ali numa jantinha com os discípulos, e ele está dando as últimas palavras ali, olho no olho, pouquinha gente falando com eles. Não pode ser ele falando aqui com você nessa manhã? O que você está fazendo? Porque sem mim nada podeis fazer. Entendemos a primeira parte? Nada podeis fazer, mas é para fazer. O que você está fazendo? Espera-se que eu e você, a gente faça alguma coisa. Lembra que eu falei que as doutrinas vão se abraçando, né? Tem outra doutrina forte aqui, que eu acho que se abraça, duas na verdade, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Houve um homem de Deus, que eu não lembro quem foi, que falou que a gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de você. Orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse do seu esforço. É exatamente essas duas doutrinas que se abraçam, e é difícil explicar, não vai ser eu que vou dar conta, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus está no controle de tudo, porque sem Ele não pode fazer nada, mas é para você fazer, não é para você ficar parado. Espera-se que você faça. Deixa eu falar para vocês o que minha irmã falou para mim. Vocês não têm expediente não? Desculpa aí, mas estamos em casa, né? Alóia a palha. Faz alguma coisa. O que eu e você estamos fazendo para o Senhor Jesus? Se o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e tudo que Ele fez era bom, era prático, era o bem, se eu estou ligado na videira, a lógica é que eu faço o que Ele fazia. Estou eu e você fazendo o que o Senhor Jesus fazia? De duas uma, ou isso confirma a sua apatia, aí a conversa fica chata, porque talvez você não seja do Senhor Jesus, talvez esse ramo não está ligado na videira, talvez você está sem Ele, e por isso que você não pode fazer nada, porque sem Ele nada podemos fazer. Então talvez a sua vida está apática, porque você não está ligado na videira, e a conversa fica triste e solene. Agora, de outro lado, pode gerar ousadia, não só apatia, para aqueles que não são do Senhor Jesus, ou despertar aqueles que são. Ei, se você está ligado na videira, você tem que dar fruto, produza, faça alguma coisa. Eu anotei aqui uma ilustração de um homem que eu gosto muito. O Beto é meu melhor amigo vivo, e Spurgeon é meu melhor amigo morto. Eu leio Spurgeon praticamente todos os dias, e eu li uma passagem dele, que ele costumava descansar do ministério dele, superativo, na França. Ele ia para a França sozinho, para descansar um pouco das atividades do ministério. Um homem que produzia muitos sermões, um homem que pregava muito, ia descansar na França. E ele conta que ele, num chalé, num lodge, indo descansar. Naquele tempo, então, estava muito frio na França. E ele pede ao camareiro, o rapaz do hotel, da hospedaria, para que trouxesse mais lenha, para esquentar o quartinho dele, que estava frio. E ele, nessa luta, crente como era, também muito cheio de Bíblia, o raciocínio de Spurgeon é sempre muito bíblico, ele ilustra Bíblia com Bíblia. Diz que o rapaz entra da hospedaria abraçado com vários galhos para poder colocar na lareira, para esquentar o quartinho de Spurgeon. Qual não é a surpresa de Spurgeon ao ver que aqueles galhos eram galhos, ramos de videira? Ele conhecia aquela planta, ele era íntimo daquele tipo de planta. E ele percebeu que aqueles galhos que iam ser jogados no fogo eram ramos de videira. E ele se pôs a chorar. Vejam vocês, Spurgeon,
um homem usado por Deus tremendamente, por estar tirando férias, ele começou a pensar: será que a minha improdutividade aqui parado, seria eu como esses ramos de videira, que não estão ligados na videira e vão ser lançados no fogo? Spurgeon, um homem de Deus. Queridos, eu digo que a conversa fica solene e eu fico preocupado, porque se você não é do Senhor Jesus, sem Ele você não pode fazer nada. E nessa passagem diz que todos os ramos que não são dele, Ele corta e vai lançar no fogo. Quantos parentes seus são ramos que não estão na videira? Quantos filhos de vocês são ramos que não estão na videira? Quantos de vocês estão ouvindo esse sermão pela 30ª vez, nessa mesma passagem, e vão continuar duros? É o fogo que te espera. Arranca o inferno do seu coração, corre para o Senhor Jesus, porque sem Ele você não pode fazer nada, nada. Espera-se então que aqueles que são do Senhor Jesus façam. Há muito por fazer. Trabalhe enquanto é dia, sacode a poeira, prega para alguém, avisa dessa boa notícia. Ramos estão sendo lançados no fogo por causa da sua apatia. A boa notícia que as pessoas precisam ouvir está dentro da sua boca. Fala, faz alguma coisa. Espera-se de mim, de vocês, diligência, porque sem mim nada podeis fazer. É preciso fazer alguma coisa. As coisas que você pode fazer, só você pode fazer. Eu não estudo na sua escola, querido. Eu não tenho os seus amigos de faculdade. Eu não tenho o seu chefe chato ou legal. Eu não conheço as pessoas que te cercam. Só você. É preciso eu e você, a gente fazer alguma coisa. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado para os homens. Está frutificando? O seu sal salga? Você sente o sabor gostoso na sua vida? Se não salga, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Lucas 8,16 diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso e põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que todos entrem e vejam a luz. A sua velhinha está embaixo da cama, a sua luz está apagada, está ofuscada pelos seus pecados, por alguma coisa. Bota para fora, para cima, porque sal sem gosto não presta para nada, e luz escondida não presta para nada. Ou então aqueles que construíram a casinha sobre a terra, sobre a areia. Lucas 6,49. Mas os que ouvem e não praticam são semelhantes a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos, depende de mim, de vocês, fazer alguma coisa. E só para fechar, não tem glória em mim e em vocês. Salmo 115:1 diz: não a nós, não a nós, mas a teu nome seja dada a glória. Do lado da minha igrejinha tem um pé de amora. Quem gosta de amora? Amora é uma delícia. Do lado da minha igrejinha tem um pé de amora. Ninguém que passa do lado da nossa igrejinha lá em Brasília, olha para aquele pé de amora e elogia o galho. Ninguém jamais elogiou um galho. Veja como esse galho dá frutos. Ninguém jamais. Todo elogio, toda glória vem para a árvore. Aquele pé de amora é frutífero. Esse pé de amora é bom, porque quando a gente faz tudo o que a gente tem que fazer, não cabe aplauso a mim e a você. Nenhum galho nunca foi elogiado na história, mas a árvore sim. Toda a glória da videira, porque é sem ela que nós não podemos fazer nada. Amém, queridos? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. A gente precisa e depende dEle, não basta estar perto dEle, é preciso estar conectado a Ele. Queridos, eventualmente eu lutei, hoje em dia bem menos, com dores de cabeça. Eu tinha dores de cabeça, não chegava a ser enxaqueca, dores de cabeça. E hoje eu trago aqui no meu bolso, por exemplo, aspirinas, dipirona. Não adianta essas dipironas aqui no meu bolso, estão perto de mim, estão comigo, mas não fazem nada. É preciso que eu as tome, e elas misturadas comigo, então produzirão cura, e eu posso trabalhar e ser usado por Deus. Sem Deus, esse sermão era só uma palestra. Agora, com Ele, grandes coisas podem acontecer, porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Vamos orar, queridos? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado,
Nós queremos, Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é generoso como é, para pintar um dia como esse, para poder, nessa manhã, na Tua palavra, mais uma vez, bondosamente, graciosamente, falar com cada um de nós, Deus. Pai, aqueles de coração duro, aqueles de coração sonolento, aqueles de coração disperso, eu continuo clamando ao Senhor, Deus, que se não foi nesse, dá a eles a oportunidade de ouvir outro sermão, Deus. Dá a eles a oportunidade de ouvir uma vez mais. Na Tua ira, eu clamo que o Senhor se lembre da Tua misericórdia, Deus. Mas peço também por aqueles, Deus, sensíveis à Tua palavra, Deus, que a parte de quem a entrega, ou da forma que a entrega, foi o Senhor quem falou com eles, Deus. Fala com esses, Deus. Faz uma mudança forte, que hoje nós compreendamos a dependência do Senhor, Deus. A abrangência da Tua atuação em todas as áreas da nossa vida, Deus. Mas também a diligência que cabe a nós te servir e honrar essa união dependente para que a gente faça grandes coisas para o Senhor, Deus. Abençoe a Tua igreja presbiteriana das graças, Deus. Movimenta a história de cada um aqui, Deus. Restaura as famílias, anima os corações, perdoa os pecados e faz uma vida nova, Deus, a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.